E aí, pessoal, a gente tem na comunidade, a gente sempre coloca link dos livros. Tem esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Tudo tem lá os links, é da Amazon, você pode comprar que o livro chega na sua casa. Dá essa força aí pra gente, compra os livros com a gente, beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter e se inscreva aí no canal. Valeu! Boa noite, pessoal do canal. Então, eu venho aqui agradecer as sugestões que vocês deixaram aí nos comentários para a gente ter mais ou menos uma ideia aqui dos próximos vídeos que a gente vai fazer. A gente deve que essa semana, até o final de semana, a gente vai produzir uns 2 vídeos aí, editar alguns vídeos sobre os assuntos mais pedidos. A gente vai fazer 1 ou 2. Eu vi que o pessoal pediu sobre a nova ordem mundial, que é um assunto bem recorrente aí, né? Devido a esse ano de 2020 que tá bem estranho, né? Comparado aos outros anos. Bastante coisa nova aí pra gente falar. Então é isso aí. A gente também tá pensando em um novo projeto no Patreon, porque a gente tá tentando subir alguns vídeos aqui no YouTube e não tá conseguindo. Então a gente vai ver se a gente começa aí com o Patreon ainda essa semana. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, um forte abraço e acompanhe a gente aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Telegram. Valeu? É o fonhonhudo, né? Professor, o senhor tocou no assunto que muitas pessoas perguntam, né? Que é com relação a esse domínio da esquerda. Que hoje em dia você tem o politicamente correto, estamos em tempos de pós-verdade, fake news. Na imprensa, então, quando teve esse recente caso aí do Hans River, do Nascimento, e a Patrícia Campos Melo, você conseguiu perceber que toda a imprensa, de pronto, sem analisar os fatos, deu razão para Patrícia Campos Melo, que é exatamente a mentirosa da história. Fez aquela matéria lá falando de caixa 2 de WhatsApp do Jair Bolsonaro entre o primeiro e segundo turno da campanha eleitoral de 2018. E a pergunta é a seguinte: como é que esse pessoal chegou nesse estágio? Como é que foi esse processo? Para quem é leigo e não entende, isso começou quando acabou o regime militar? Foi antes do regime militar? Não, isso foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, quando toda essa ideia socioconstrutivista então, foi entrando na cabeça da esquerda e modificando a mentalidade marxista originária. Porque Karl Marx tinha a ideia de que a concepção dele era a concepção objetiva, científica, né? Como isso foi falhando e mostrando que era uma palhaçada total, eles aderiram aqui à demolição da verdade. Não existe mais verdade. Eles tiveram que demolir a verdade porque eles não conseguiam fazer a mentira passar por verdade. Daí, a partir dos anos 60, vai dominando cada vez mais essa mentalidade do pós-verdade, ou anti-verdade, como queira. E o pessoal se torna totalmente cínico, como por exemplo esse Rui Falcão. Quando ele foi 100% desmascarado pelo menino lá, o Hans, né? E daí ele chamou o patrão do Hans para ver se acabava com o Hans. O cara foi lá e confirmou o Hans. Então confirmou. Quem foi que pagou o serviço? Foi você, né? Ele sai dizendo assim: nós pagamos, mas foi tudo legal. Nós não somos como o outro que paga e depois some com as mensagens. Quer dizer, ele transforma a prova da mendacidade dele, ele inverte para tentar fazer conta que o culpado é o outro, contra o qual não há prova nenhuma. Quer dizer, é um cara de um cinismo, mas eu conheço esse sujeito há 70 anos. Né? Ele nunca aprendeu porra nenhuma. O Rui Falcão hoje é a mesma besta quadrada que ele era 70 anos atrás. Entendeu? Eu não o respeito. Ele foi bom, foi amigo meu, mas e daí? Isso não é mérito nenhum ter sido meu amigo. O senhor enxerga um pouco de Antônio Gramsci nesse processo? Um pouquinho. Alguns caras estudaram Antônio Gramsci, por exemplo, o Leandro Conder estudou Antônio Gramsci, o Carlos Nelson Coutinho estudou, 2 ou 3 estudaram, mas o resto apenas pega, como é que se diz, a rebarba da coisa, né? E copia, assim, na base do mecanicismo, são apenas pessoas adestradas, né, como animais. E esses repórteres depois viraram professores de faculdade de jornalismo e estragaram a coisa mais ainda. Então, o ódio que a classe jornalística tem de tudo que não é esquerdismo, tudo que não é comunismo, é um negócio ilimitado, é ódio insano, ódio assassino. Eu não estou usando a palavra enfática. Para eles é natural. Você veja, outro dia veio essa história de que militantes bolsonaristas agrediram um jornalista do estado de São Paulo. Quando você vê o filme, não tem agressão nenhuma, eles não bateram ninguém. Agora, uns anos atrás, o pessoal da esquerda, dos Black Blocs, mataram um jornalista.
Ninguém na classe jornalística protestou. Ou seja, se você é de esquerda, você pode matar. Se você é da direita, você não pode nem xingar, porque dizem que é um homicídio. Isto não é um caso ou outro, isso é a norma geral. Isso para você ter ideia da situação do jornalismo brasileiro. Para acompanhar o jornalismo americano, existem inúmeros livros sobre, vamos dizer, a distorção esquerdista no jornalismo americano. Se bem que as coisas aqui são mais sutis, não são tão grosseiras quanto no Brasil. Mas se você procurar, por exemplo, no site do David Horowitz, que se chama... Como é que chama isso? Eu esqueci. Esqueci o site, mas a revista dele chama-se First Page Magazine, e lá, em anexo, tem um banco de dados. Dê uma olhada lá para você ter ideia do que é a mídia americana. No ano de 2000, nós viemos para cá e fomos visitar um sujeito chamado Brent Bozell. Brent Bozell havia criado o primeiro órgão de pesquisa de desonestidade na mídia. Esqueci também como é que chamava o instituto, você lembra? Professor. Não. Professor, o do David Horowitz chama-se Discovery Network. Discovery Network, exatamente. E naquela época, o Brent Bozell, ele tinha lá um prédio cheio de computadores, ele registrava todo o noticiário que saía na televisão, depois tabulava tudo e diariamente produzia, vamos dizer, um quadro das distorções observadas. É um negócio monstruoso, já naquela época. Você imagina depois disso como é que ficou. Então, não se pode... Agora, quando eu vejo, por exemplo, o que o pessoal publica a meu respeito na mídia, eu fico impressionado, porque ultrapassa a minha capacidade de resposta. Eu não posso ficar respondendo todo dia a 1000 pessoas. E não é que eles falam algo contra as minhas ideias, eles inventam historinhas, bicho. Inventam historinhas mais pueris, na verdade, mas são milhares. Então, a mídia inteira se tornou um instrumento de difamação, uma máquina de difamação e nada mais. Não se pode respeitar mais isso. Mas acontece o seguinte, por que a mídia se chama mídia? Tá certo? Porque ela está no meio. Então, você veja, existem vários grupos que têm certos conhecimentos. Por exemplo, se você joga ping-pong, você, então, acompanha os campeonatos de ping-pong, você sabe quem ganhou, quem não ganhou, etc, etc. Se você gosta, por exemplo, de corrida de cavalo, você acompanha as corridas de cavalo. Então, existem vários conhecimentos que pertencem a determinados grupos e são cultivados só nesses grupos. A mídia é o que está no meio. Então, o conhecimento que a mídia expõe é aquele do qual todos participam, todos têm acesso. E isto dá a ela uma autoridade similar à que a igreja tinha na Idade Média. Quer dizer, a mídia é o clero atual. Ela determina o que é verdade, o que é verdadeiro e o falso, o que é o correto, o que é incorreto, o que é elegante, o que é deselegante, o que fica bem, o que não fica bem. Em suma, eles são os clérigos. Eles são os professores da moral e dos bons costumes. E o povão aceita isso. Por quê? Porque o povão não tem outros meios de acesso a não ser a mídia, a mídia popular. Você acha, por exemplo, eu não me informo com mídia, vamos dizer, há mais de 40 anos. Eu leio livros especializados, leio revistas científicas, vejo depoimentos das testemunhas diretamente envolvidas, e mídia, ora, justamente por ter trabalhado ali, eu não vou levar a sério esses camaradas, eu conheço.